Saudações a todos! Nesse vídeo, o nosso objetivo é mostrar para vocês um pouco mais detalhadamente as principais ferramentas do editor de esquemáticos do OrCAD. Com ele a gente pode editar o esquemático dos circuitos que vão ser posteriormente simulados com o uso dos PSPICE. Aqui eu tenho a janela do gerenciador de projetos e aqui eu tenho um projeto aberto, aula 1, onde eu tenho aqui um esquemático chamado Schematic 1. Dentro desse esquemático eu tenho uma página. Vou abrir aqui a página dando um duplo clique e a gente está vendo aqui que ela está em branco. Vou dar um zoom aqui para melhorar a visualização. E aí, a principal ferramenta do editor de esquemático é justamente aquela em que permite você adicionar componentes ao circuito. Essa ferramenta ela pode ser acessada por esse botão aqui, chamado Place Part. Clicando nesse botão, ele vai abrir a caixa de diálogo da ferramenta Place Part. Nessa caixa de diálogo, tem essa caixinha aqui, que é onde tem a lista de todas as bibliotecas que estão adicionadas à ferramenta. Por exemplo, aqui na biblioteca Analog, eu tenho vários componentes. Tá? Por exemplo, um capacitor. Então, notem, selecionando aqui uma determinada biblioteca, nessa caixinha aqui de cima, vai aparecer a lista de todos os componentes que fazem parte dessa biblioteca. Ao selecionar um determinado componente, o nomezinho dele aparece aqui em cima, na parte Part, e aí esse cara que está selecionado, aparece um preview do símbolo desse componente. Então, cliquei aqui no C, apareceu aqui o símbolo de um capacitor. Outra coisa que tem aqui nessa biblioteca Analog é, por exemplo, o indutor. Então, selecionei aqui L, está aqui, um indutor. Outra coisa é um amplificador operacional. Está aqui um amplificador operacional ideal. E uma outra coisa que aparece aqui, muito usada em circuito, é o resistor. R, está aqui o resistor. Então essa biblioteca aqui, Analog, ela tem basicamente um monte de componentes analógicos lineares que você pode usar nos seus circuitos. Outra biblioteca interessante é essa Source aqui, onde tem várias fontes de sinal, de tensão, de corrente. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma fonte de corrente alternada, AC. Tenho aqui uma fonte de corrente contínua, está aqui, DC. Cá embaixo eu tenho as fontes de tensão, fonte de corrente de tensão alternada, fonte de tensão de corrente contínua. Então tem várias fontes aqui que você pode usar nos seus esquemáticos. Tá? Aí você pensa, eu vou ter que ficar procurando aqui nessas listas enormes aqui qual é o componente que eu quero? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, apagar o que está aqui e escrever o nome do componente que você quer. Por exemplo, VDC. Escrever o nome aqui, ele imediatamente seleciona automaticamente na lista e aparece o símbolozinho dele aqui. Correto? Então, você pode procurar tanto pela lista como escrevendo o nome quando você, obviamente, sabe o nome do componente. Outra coisa interessante é o seguinte, você vai pensar, mas o OrCAD só tem essas bibliotecas aqui disponíveis de componente? Não. Você pode adicionar outras bibliotecas. Por exemplo, clicando nesse botão aqui, Add Library, ele vai abrir uma caixa de diálogo para você procurar outras bibliotecas. E aqui tem a lista de várias bibliotecas. Né? Por exemplo, aqui ó, tem o SET4, que é aquela família digital DTL. Tem várias bibliotecas com vários componentes cada uma. Tá? Aqui eu vou usar como exemplo, só para vocês verem, essa biblioteca ABM. ABM significa Analog Behavior Model, ou seja, modelos de comportamento analógico. Tá? Selecionando aqui a biblioteca, eu clico aqui em abrir e aí essa biblioteca automaticamente aparece aqui na lista de bibliotecas. Selecionando ela, vai aparecer uma lista de todos os componentes que fazem parte dessa biblioteca. Aí você tem aqui coisas do tipo cosseno, você entra aqui com um sinal analógico na entrada e aqui na saída sai exatamente o cosseno desse sinal que apareceu aqui. Diff é uma diferença, você entra com o sinal aqui, ó, mais, menos, e ele calcula aqui a diferença entre esses dois sinais. O differ, ele calcula a diferencial, ou seja, a derivada. Entra aqui um sinal, sai a derivada do sinal, um diferenciador. Você tem aqui um ganho, simplesmente um ganho. Entra um sinal, sai um ganho do outro lado. No caso aqui, um ganho de 1000, que você pode configurar. Né? Você tem somadores, né? Tem vários tipos de somadores. Você tem transformada de Laplace,
integradores, aqui o integrador, entra um sinal, sai a integral do sinal, logaritmo natural, logaritmo decimal, né? Você tem filtros passa alta, você tem filtros passa baixa, várias coisas, né? Tem SQRT, entra um sinal, sai a raiz quadrada dele. Então isso aqui é uma biblioteca com vários bloquinhos de sinais, bloquinhos analógicos que permitem fazer operações matemáticas com sinal, por exemplo. Então aqui você tem uma ampla variedade de bibliotecas que você pode adicionar aqui, cada biblioteca com os seus componentes. Tá ok? Então essa aqui é basicamente a ferramenta de adicionar componentes. Então, aproveitando que a gente está com essa biblioteca aqui de análogo, vamos adicionar alguns resistores ao circuito. Então, vou pegar aqui, ó, o resistor. Tá aqui o resistor. Para adicionar o resistor aqui, eu venho e clico nesse botão aqui, ó, Place Part. Cliquei aqui no botão, aparece aqui, ó, o resistor junto com o mouse. Então, basicamente, é só colocar o mouse onde eu quero que o resistor fique, clicar com o botão esquerdo e pronto, o resistor está lá. Quero botar outro resistor? Clico de novo, está lá o outro resistor. E aí eu posso colocar quantos resistores eu quiser no esquemático do circuito. Se eu não quiser mais botar resistor, é só apertar a tecla Escape. Pronto. E aí eu desseleciono a ferramenta Place Part. Tá? E botei resistor demais, quero apagar, não tem problema. Seleciona, arrastando o mouse, e aí Delete. Aperta o botão Delete, que aí ele vai apagar os componentes que você selecionou. Tá ok? Então já temos resistores aqui, vamos colocar uma fonte de tensão. Então venho aqui na biblioteca Source, procuro aqui o VDC, que é a fonte de tensão de corrente contínua, DC, clico aqui no Place Part, pronto, está aqui a fonte de tensão. Não quero mais botar nenhuma fonte de tensão, Escape, pronto, está aí a minha fonte de tensão. Então é assim que a gente usa a ferramenta de adicionar componente para colocar componente no circuito, tá ok? Bem simples. Então eu vou fechar aqui a ferramenta, não preciso mais dela. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a edição desses componentes aqui no esquemático. O que seria a edição? Por exemplo, eu não gostei da posição dessa fonte de tensão aqui na vertical. Eu quero que ela fique deitada na horizontal, igual tá os resistores aqui. Como é que eu faço? Bom, eu clico em cima para selecionar a fonte de tensão que eu quero editar. Venho aqui no menu Edit e aciono o comando Rotate. Aí ele vai rodar de 90 graus a fonte de tensão. Mas eu não queria que o mais estivesse aqui ou menos aqui, eu quero que fique ao contrário. Não tem problema, você pode espelhar a fonte de tensão. É só selecionar aqui, vir aqui de novo em Edit, Mirror, ou seja, espelho, e vai espelhar horizontalmente, ou seja, você vai espelhar de um lado para o outro, só que na horizontal. Quando você clica aqui, pronto, ele espelhou horizontalmente. Tá ok? Quero voltar para onde ela estava. Não tem problema. Edit, Rotate de novo, ela roda e volta ao que estava antes. Eu quero botar o mais embaixo e o menos em cima. Seleciona, Edit, Mirror, só que agora verticalmente. Aí agora ele botou o menos aqui e o mais ali. Não gostei, quero voltar ao que estava antes. Não tem problema, você sempre pode dar o Undo. Dá aqui Undo, ela volta para o que estava antes. Entenderam a ideia? Uma outra coisa que você pode fazer, em vez de toda hora ter que ir lá no menu, você pode fazer o seguinte, ó. Você vem aqui Edit, tá vendo aqui, ó, o Rotate, a tecla de atalho, tá aqui desabilitada, mas dá para ver, é o R. Então você pode usar a tecla de atalho, por exemplo, seleciono o resistor, tecla R do teclado e ele rodou, tá? A mesma coisa aqui, selecionou, tecla R, ele roda de 90 graus. Perfeito? Então você pode usar tanto o Edit quanto as próprias teclas de atalho, que fica bem mais rápido. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é editar as propriedades dos componentes. Por exemplo, essa fonte de tensão aqui, V1, ela está configurada por padrão um 0 volt. Só que eu não quero 0 volt, eu quero, por exemplo, 12 volts. Aí é só pegar aqui, clicar duas vezes na propriedade e aí editar, ó, 12 volts. Ok, tá lá, 12 volts. Então agora ela é uma fonte de tensão de 12 volts.
Ah, dá para mudar o nome da fonte? Dá para mudar o nome da fonte, sem problema nenhum. Clica 2 vezes no nome da fonte. Clicando 2 vezes vai aparecer aqui o nome da fonte. Vamos mudar para, sei lá, VBAT, de bateria. Tá? Ok, tá lá. Tensão na bateria. Perfeito? Então, tensão na bateria, 12 volts. Perfeito. Dá para editar as propriedades do componente de outra forma? Dá. Existe no OrCAD uma ferramenta chamada Editor de Propriedades. Para você acessar esse editor de propriedades, é só clicar 2 vezes no componente. Clicou 2 vezes no componente, ele vai abrir essa outra janelinha, que é a janelinha do editor de propriedades, está até aqui escrito, ó, Property Editor, tá? Que tem aqui todas as propriedades do editor e aqui o valor dessas propriedades. Por exemplo, está aqui, ó, Part Reference, VBAT, é aquele nome que eu dei. DC, 12 volts. Eu quero mudar, não quero mais ser 12 volts. Posso botar aqui 5 volts, tá? Pronto, 5 volts. Aí eu venho aqui, Apply. Agora dá 5 volts. Se eu voltar aqui, ó, tá lá, 5 volts, tá ok? Então, eu posso pegar e editar a propriedade do componente diretamente aqui no editor de propriedades, tá? Isso é uma outra coisa que você pode fazer. Uma outra coisa interessante é o seguinte, você pode perceber aqui que muitas dessas propriedades não aparecem aqui na janela do editor de esquemático. Só as duas que eu mostrei aqui, o nome da fonte, VBAT, e o valor de tensão que ela entrega, 12 volts. Mas digamos que você quer mostrar, por exemplo, o nome do componente, VDC, que não está aparecendo lá. É simples, só clicar aqui com o botão direito, vem aqui em Display, e aí está aparecendo aqui, ó, Do Not Display, ou seja, não mostre. Eu posso pegar e dizer, ó, Value Only, ou seja, vou mostrar só o valor e não o nome, tá? Ok. Apply. Quando eu vier aqui, ó, tá aparecendo aqui VDC. Aparece agora o nome desse componente, correto? Então, eu posso fazer aparecer aqui propriedades que não apareciam antes. Se você achar que fica muito poluído o esquemático, esse monte de coisa aqui escrita, não tem problema. Seleciona aqui de novo, botão direito, Display, Do Not Display, OK, Apply, vem aqui, ó, não aparece mais. Pronto. Então, com o editor de propriedades, você pode configurar as propriedades do componente e ainda decidir se o componente, se essas propriedades vão aparecer ou não no esquemático. Tá ok? Então, essa é uma das utilidades do editor de propriedades. Uma outra coisa que você pode fazer no editor de esquemático é copiar, colar, recortar. Por exemplo, esses 2 resistores aqui. Você quer copiar, criar mais 2 resistores iguaizinhos, um em cima do outro na vertical. Só selecionar, selecionei, copy, copiar, depois vem aqui, paste, colar. Aí vem aqui, ó, posiciona onde você quer, clica no botão, tá lá. O interessante é que o OrCAD já coloca automaticamente, ó, a numeração. Aqui era R1, R2, aqui já colocou R3, R4. Porque no Spice você não pode ter 2 componentes com o mesmo nome. Então ele já ajusta os nomes automaticamente para você. Então aqui. Isso aqui não tem mistério. Uma coisa interessante é que se eu quiser, por exemplo, trocar todos os resistores que estão aqui de 1K para 10K, o que você imagina que vai ter que fazer? Tem que ir em um, clicar aqui 2 vezes, trocar para 10K, correto? Aí depois ir para o outro, clicar 2 vezes, abrir de novo a propriedade, trocar para 10K, ok, e assim por diante. Imagina fazer isso para dezenas de resistores no esquemático. Fica bem chato de fazer isso, dá muito trabalho. Mas isso você pode tornar essa operação de maneira muito mais fácil e prática usando o editor de propriedade. Veja só, se eu selecionar todos os componentes que eu quero alterar o valor e apertar Enter, eu vou abrir o editor de esquemático com as mesmas propriedades, só que agora para todos os resistores, tá? Eu tenho aqui para todos os resistores, dá para perceber aqui, ó, R1, R2, R3, R4. Se eu rolar aqui a barra de rolagem para baixo, tem aqui, ó, valor. Todos eles estão com 1K. E aí, se eu clicar com o botão direito, vai abrir o menu de contexto, eu seleciono aqui, ó, Edit. Aí eu venho aqui no Edit, clico ali e coloco 10K. Aperto Enter, OK. Você vê que agora todo mundo está com 10K. Dou aqui um Apply,
fecho o editor de propriedades e agora no esquemático, ó, todos os resistores estão com 10K, ou seja, com o editor de propriedades, numa tacada só, eu consegui trocar os valores de todos os resistores, de uma vez só. Não precisei ficar trocando de um em um todos eles. Ok? Então, isso aqui é mais uma das utilidades do editor de propriedades. Perfeito? Bom, uma vez colocados os componentes, ajustadas as propriedades dele, copiado, colado, tudo isso, nosso próximo trabalho é colocar referência de terra. Isso é importantíssimo. Para colocar referência de terra, eu venho aqui nessa ferramenta chamada Placeground. Clico aqui, ele vai abrir várias opções de terra. Se você quer fazer só um esquemático de circuito, você pode pegar esse daqui ou esse daqui. Pode pegar esse daqui também, ó. Tem vários símbolos possíveis para terra. Só que se você quiser fazer uma simulação em Spice, você obrigatoriamente vai ter que ter um terra com o nome 0. Tanto é que esse símbolo de terra tem até um zerinho aqui no desenho. Por quê? Porque o padrão Spice, o terra obrigatoriamente tem que ser o nó cujo nome é 0. Se não for 0, for GND, como esse daqui, por exemplo, ele não identifica isso aqui como terra. Ele só vai identificar como terra quem tem nome 0. Tá? E se não tiver um terra com nome 0, o Spice não consegue calcular o circuito, porque ele precisa obrigatoriamente ter um nó de referência em relação ao qual ele vai calcular todas as tensões de nó do circuito. Então, obrigatoriamente, tem que ter um nó 0 e esse nó é o nó de referência, é o nó de terra. Então, ok, vamos posicionar os terras aqui. Ó. Vou colocar um terra aqui para a fonte, um terra aqui para esses resistores e um terra aqui para esses outros resistores. Escape, selecionei a ferramenta de adicionar terra. Posso movimentar aqui para ajeitar a posição do terra, só clicar e arrastar. Está aí o meu circuito. Salvar aqui para garantir. E aí, o nosso próximo passo agora é interconectar esses componentes com fio. Né? Vamos interconectar com fio. Para interconectar, nós temos 3 ferramentas bem interessantes. A mais simples é essa aqui, ó, Place Wire, ou seja, posicionar um fio. Aí ele muda aqui o cursor, né? Você vê que agora não é mais uma setinha, é uma cruz, que é onde eu vou posicionar o fio. Para fazer isso, ó, é só chegar aqui nesse quadradinho, que é o terminal do terra, clico uma vez, vai até o terminal da bateria, que é onde eu quero conectar, clico mais uma vez, pronto, está aqui o fio conectado. Quero conectar até o resistor R1, clico uma vez, vou até aqui, ó, por exemplo, clico aqui para fazer um ângulo de 90 graus, pronto, R1, está aqui. Quero conectar o R3, clico aqui, vou até esse ponto, clico aqui. E aí sim, eu vou interconectando todos os componentes com o Place Wire. Pronto. Terminei de conectar todo mundo? Escape. Pronto. Desselecionei a ferramenta, voltou o cursor a ser aquela setinha de mouse que a gente está acostumado. Perfeito? Então, está aqui todo mundo interconectado. Ah, mas se eu tenho que fazer isso daí para todo mundo, será que não tem uma ferramenta mais rápida que faz isso automaticamente? Tem. Olha só. Vamos apagar esses fios aqui, ó. Vou selecionando, e aí para selecionar vários, eu aperto a tecla Ctrl, ó. E aí é o Ctrl, não é o Shift, hein? Vou selecionando todos os fios que eu quero apagar. Selecionei, agora é só apertar o Delete. Pronto, apaguei os fios que eu queria. E agora nós vamos usar como exemplo essa primeira ferramenta automática aqui, ó, que é o Auto Connect 2 Points, ou seja, ele autoconecta apenas 2 pontos. Olha só como é que funciona. Seleciono aqui, agora não é uma cruz, é um X. Clico aqui e agora, ó, vou para cá, é aqui que eu quero conectar. Cliquei, ó, você vê que automaticamente ele desenhou o fio. Mesma coisa, ó, clico aqui, venho para cá, ó, pronto, automaticamente ele desenhou o fio. Então é bem mais rápido usar isso aqui. É claro que assim, ele vai desenhar o fio do jeito que ele achar melhor. Né? Mas, pesque. Depois que você tira o fio, você pode chegar aqui, ó, trazer para cá, ajeitar do jeito que você quiser. Tá? Você pode customizar, movimentar o fio, ó, só clicar e arrastar. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Então, essa é a ferramenta de
posicionar fios automaticamente entre apenas 2 pontos. Está até aqui, ó. Auto Connect 2 Points. Ah, dá para fazer com vários pontos? Dá. É só usar essa ferramenta aqui, ó. Auto Connect Multi-Points. Como é que ela funciona? Vamos apagar aqui esses mesmos fios que a gente conectou ainda agora. Selecionei tudo, apertando a tecla Ctrl e agora Delete. Apaguei. Vamos usar essa ferramenta aqui, ó. Selecionei aqui, ó, Auto Connect Multi-Points. E aí como é que funciona? Eu seleciono este ponto, ó, você vê que tá rosinha aqui, tá selecionado. Seleciono esse ponto, tá? E seleciono esse ponto. Você vê que todos eles estão selecionados. Agora eu venho aqui, ó, num deles, clico com o botão direito, vai abrir o menu de contexto, eu seleciono Connect. Quando eu faço isso, pronto, ele automaticamente interconectou todos os pontos que eu tinha selecionado originalmente. Bem fácil, né? Fica bem melhor fazer assim, bem mais rápido. Então, tá aqui, salvo. Então, essas foram as 3 ferramentas para desenhar fio. Uma coisa interessante também que a gente pode fazer é o seguinte. Vou pegar esse fio aqui, clico aqui, e aí, ó, vou passar até aqui. Eu quero terminar esse fio aqui, só que sem fazer um ângulo de 90 graus. Aí é só clicar no mouse 2 vezes, ó. Cliquei 2 vezes, ponto. Ele termina o fio aqui sem estar no conector. Vou dar um ESC aqui. Você vê que aqui, ó, tem essa bolinha aqui que indica que esse fio está conectado a esse outro fio aqui na horizontal. Nesse ponto aqui está passando um fio aqui e o outro aqui. Isso aqui diz que só tem um passando por cima do outro, mas não há contato elétrico, assim como aqui também não. Digamos que ao você passar por aqui, não, eu quero que aqui tenha um contato elétrico entre este fio e este fio. Como é que você faz isso? Seleciona esta ferramenta aqui, Place Junction, aí vira uma bolinha, você vem aqui, ó, clica, pronto. Agora, a partir do momento que tem essa bolinha, deixa eu dar um ESC para selecionar a ferramenta, a partir do momento que tem essa bolinha, eu tenho um contato elétrico entre este fio e este outro fio aqui. Aqui não. Esse fio está passando por cima desse outro sem haver contato elétrico. Já aqui sim. Então, precisou fazer um contato de um fio passando por cima do outro, é só selecionar essa ferramenta aqui, Place Junction. Correto? Então, deixa eu apagar esses fios aqui, para a gente não interessa no momento. Está aqui apagado. Então, a gente já está com o nosso esquemático todo desenhado. Tá? Uma outra coisa que pode ser interessante na hora da gente desenhar um esquemático é documentá-lo. Assim como quando você programa, é muito bom você, para documentar um código de programação, colocar comentários ao longo do código. No esquemático também é interessante você adicionar títulos, comentários, tá? Fazer um destaque de uma determinada região do circuito. E para fazer isso, o editor de esquemático tem todas essas ferramentazinhas de desenho. Você pode desenhar aqui um polígono, pode desenhar um retângulo, uma elipse, um arco de elipse, uma reta, pode adicionar texto, tá vendo? Então, por exemplo, isso aqui seria um divisor resistivo. Então eu venho aqui, clico em adicionar texto e aí eu escrevo divisor de tensão resistivo, tá? Aí seleciono aqui qual é a cor, vou botar aqui um azul, por exemplo, tá? A fonte, posso mudar aqui a fonte que eu quero, tá? Eu posso vir aqui e colocar um Courier New, mais de tamanho 16, ok? Ok, aí tá aqui, ó, clico, tá lá, ficou bem grande inclusive, né? Tá aqui um título, divisor de tensão resistivo, tá? Eu posso também pegar e destacar uma área do circuito, por exemplo, vem aqui, ó, Place Ellipse, clico aqui, arrasto, olha lá, tá aqui uma elipse, Escape, tá aqui, desenhar elipse. E aí eu pego aqui, ó, uma linha, clico aqui, puxo para cá, tá lá uma linha. E aí eu pego, posso colocar um texto aqui, ó, também, ó. Vou colocar aqui, sei lá, resistores de carga, tá? Vamos mudar aqui o tamanho da fonte para não ficar muito grande. Vamos colocar aqui 10. Ok, ok.
Aí eu venho aqui, ó, pronto, resistores de carga. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Isso, resistores de carga. Então agora estou aqui com uma documentação do meu circuito. Isso tudo eu posso fazer usando essas ferramentas de desenho aqui. Tem várias, tá? Que vocês podem usar para deixar o teu circuito bem documentado, e aí outra pessoa que esteja trabalhando com você, ou até você mesmo, né, depois você vai olhar o esquemático do circuito, você lembra direitinho o que você fez, lembra direitinho qual é a função de cada componente no circuito, e assim por diante. Então, pronto, é isso. Basicamente essas são as principais funções do editor de esquemático. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.